Telespectador ao redor do mundo, eu saúdo a sua fé. Que você vença hoje, vença amanhã e vença sempre no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Que o amor de Deus sempre esteja reinando no seu coração, na sua vida, com seus familiares e com você. Que você se sinta bem com a presença de Deus. Que o amor do Pai esteja declarado, mencionado, colocado em seu coração. Para que você possa, assim, divulgar esse amor. Para que você possa, assim, viver esse amor. Para que você possa, assim, perceber esse amor que é o amor de Deus. Que a graça de Deus repouse também sobre a sua casa, sobre a sua vida. Que todos os seus perseguidores sejam expulsos da sua vida pela graça de Deus, pelo amor de Deus. Para que o nome do nosso Deus seja assim glorificado através da sua vida. Venha conosco, venha com o Ministério Emanuel a ouvir a palavra de Deus para o seu coração. Venha aprender no reino do Espírito a palavra de Deus. Deixe que esta mensagem possa entrar em seu coração e fazer parte, literalmente, da sua vida espiritual. Para que o amor de Deus continue reinando em sua vida. Pegue a sua Bíblia, abra comigo a sua Bíblia. Vamos ver esta passagem impressionante da palavra de Deus. Marcos, no livro de Marcos. Abra a sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo de número 7. No capítulo 7 de Marcos. Nesse capítulo nós iremos falar algo importante da palavra de Deus ao seu coração. Essa será a primeira de algumas mensagens que Deus falará com você a respeito disso. E o tema dessa mensagem para o seu coração é Efatá, o milagre de Deus. É essa palavra que Deus quer trazer ao seu coração. Entenda sobre essa palavra. Leia comigo. Marcos capítulo de número 7. Versículo 32. Ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos. Versículo 33. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele. Em seguida, cuspiu e tocou na língua do homem. Versículo 34. Então voltou os olhos para o céu e com um profundo suspiro disse-lhe, Efatá, que significa abre-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Ok, é a partir daqui que Deus quer conduzir você ao reino do Espírito. Que Deus quer conduzir você para o entendimento da graça de Deus. Nós não queremos falar nada teológico de onde surgiu a expressão, porque Jesus falava em aramaico, o que significava essa expressão. Não. Talvez você possa pesquisar em algum outro vídeo. Aqui nós queremos tratar do reino do Espírito para o seu coração, para que os olhos do seu coração se abram e comece a enxergar o reino do Espírito claramente. Ok? Lembre-se que quando eu falo reino do Espírito, eu estou falando de localização, de um lugar. Reino é uma localização, é um lugar, é um logradouro. Então eu estou falando de um lugar. Estou falando do reino do Espírito. Lembre-se que um reino é onde habita o rei, a sua família, os seus súditos. Isso é um reino. É onde tem um domínio de um rei. Então eu estou falando do reino do Espírito. Eu não estou falando do céu, não estou falando do inferno, não. Eu estou falando do reino do Espírito. E é onde Deus quer trazer você ao entendimento, à clareza do reino do Espírito. Talvez essa palavra seja um pouco diferenciada ou nova para você. Mas é assim mesmo, a palavra de Deus mostra para nossas vidas que é assim mesmo. Então veja a clareza do reino do Espírito para a sua vida. Então vamos lá. No versículo que nós estamos lendo aqui, ele fala sobre um momento na vida de Jesus nessa terra, que Jesus estava indo de um lugar para o outro,
E lá uma multidão, ele se aproxima de Jesus e ali leva e conduz o homem até Jesus. Em primeiro de tudo, nós precisamos entender sobre isso. Ali algumas pessoas, diz o versículo, acompanhe na sua Bíblia, algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que impusesse as mãos desse homem. Ok, talvez muitas pessoas, ou você mesmo, tentou ser conduzido a Deus, ou tentou conduzir alguém até Deus, ou tentou levar a mensagem da palavra de Deus conduzida para a sua família. Assim como fizeram com este homem. E muitos na sua família, talvez você ou qualquer outra pessoa que você conheça próximo a você, não quis dar ouvidos. Existem dois tipos de cegos e dois tipos de surdos. O primeiro cego é aquele que não consegue enxergar. Ele tenta ver, mas mesmo que ele queira, ele não pode enxergar. E o segundo tipo de cego é aquele que vê todas as coisas, mas não quer enxergar. Não é que ele não pode, ele não quer. E aquele tipo de surdo é aquele que, mesmo que ele tente ouvir, ele não consegue, ele tenta, mas não consegue. Já existe aquele outro que escuta tudo, mas não ouve nada. Escuta muitas pregações, vai em vídeos no YouTube, procura outros vídeos em qualquer outra plataforma digital. Procura ouvir palavras na igreja. Bota um louvor e procura escutar. Ok, apenas está escutando, mas não está ouvindo. Lembre-se, eu já falei isso em uma outra mensagem. Há uma diferença entre escutar e ouvir. Escutar é ouvir qualquer coisa, um barulho, um ruído. Mas ouvir é você dar a devida atenção. Isso é ouvir. É você parar para escutar com a atenção. Deixar o seu coração pronto para entender aquilo que se fala. Então, existem esses dois tipos de cego e esses dois tipos de surdos. Aquele que não pode ouvir, mesmo que tente, e aquele que apenas escuta, mas não quer ouvir. Aquele cego que não consegue enxergar e aquele que vê todas as coisas, mas não quer enxergar. Levaram este homem até Jesus. Talvez você já ouviu tantos vídeos, tantas pregações, inclusive a respeito desta passagem em especial. Mas você apenas, em vez de ouvi-la, você apenas escutou, não conseguiu capturar a mensagem do Espírito Santo para glorificar a Deus nisso. É aonde entra o reino do Espírito. Ok, o versículo continua. O versículo de número 34 diz: Então voltou os olhos para o céu e com um profundo suspiro disse-lhe, Efatá, que significa abra-se. E com isso os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Eu não quero me firmar agora muito na expressão Efatá. Eu quero que você abra os olhos do seu coração para coisas que poucas pessoas conseguiram observar. Vejam em alguns detalhes de Jesus. A Bíblia diz que então voltou os olhos para o céu. Todas as vezes que Jesus queria fazer alguma coisa, ele sempre se voltava os olhos para os céus. Lembra de Marta e Maria? Quando Jesus chegou e ele disse, abram, tirem a pedra do sepulcro, e disseram, mas já cheira muito mal. A Bíblia diz que Jesus olhou para os céus. Há uma significância em você olhar para o céu. Quando Jesus olhava para o céu, não queria dizer que ele estava olhando para a parte clara dessa abóboda do céu que nós podemos ver e enxergar. Onde estão as estrelas? Não. Quando Jesus fixava os olhos para cima, era referente àquilo que posteriormente viria, que nós devemos olhar para o alto. Era um exemplo que Jesus já estava dando para mim e para você, que em qualquer circunstância, olhe para o alto.
Nós, como seres humanos, temos o hábito de sempre olhar para as coisas da terra. Meu Deus, eu não consigo isso. Meu Deus, eu não consegui aquilo. E agora, Jesus? E agora? Depois que você fala, e agora, Jesus? Você se foca primeiro na situação terrena para depois tentar voltar-se para o alto. Jesus olha para o alto. A Bíblia te recomenda e me recomenda sempre olhar para o alto. Falando no reino físico, as pessoas elas estão desacostumadas de olhar para o céu. Reino físico, onde se vê o sol, onde se vê estrelas, onde se vê a lua. Se no reino físico as pessoas não têm esse hábito, imagine no reino espiritual. As pessoas não estão conseguindo ver claramente que é o reino espiritual que comanda e governa o reino físico e não o oposto. O reino físico não pode, não consegue, mesmo que queira, dominar o reino espiritual. É por isso que pessoas céticas que não conseguem entender ou aprender ou não querem saber direito sobre Deus, eles não conseguem compreender de fato o milagre do que é ser um cristão. Eles não conseguem compreender na sua própria vida, na sua própria inteligência e sabedoria, no seu próprio estudo, eles não conseguem entender o que é o reino do Espírito. Mesmo que eles tentem, humanamente falando, com todas as suas faculdades, com todas as suas disposições financeiras, com todas as suas amizades, eles não conseguem compreender o reino do Espírito. Ok? Jesus primeiro olha para o céu. Você, a primeira coisa que tem que fazer para a sua vida é dobre os seus joelhos e olhe para o céu. Não está conseguindo acontecer as coisas na minha vida, olhe para o céu. Ainda assim há uma resposta. Eu não estou conseguindo enxergar, ainda assim há uma resposta de Deus. Quando eu falo céu, eu não estou falando da parte visual humana, não estou falando disso. Eu estou dizendo que há uma resposta de responsabilidade de Deus para a sua vida. Porque Deus se responsabiliza pela sua palavra. Não importa o que os homens passem, ainda assim existe Deus. Não importa o que os homens digam, ainda assim existe Deus. Não importa a situação em que você está enfrentando, ainda assim existe Deus. Ainda assim, é possível você olhar para cima, não falo de visualização humana, com os seus olhos humanos, não estou falando a esse respeito. Eu estou falando que ainda assim é possível você olhar para o céu com os olhos do seu coração, crendo que Deus está na situação da sua vida, crendo que Deus está vendo todas as coisas e que é possível sim Ele te abençoar e te ajudar. O versículo continua. O versículo diz assim: então voltou os olhos para o céu e com um profundo suspiro disse, Efatá. Ok, eu não quero agora tratar de Efatá agora. Efatá, a gente vai falar em um outro vídeo, em uma outra oportunidade. Eu quero falar para você a respeito do disse-lhes. Essa palavra ela é muito profunda, ela é espiritual, ela não só se trata de uma questão vocal, não é só um vocábulo que Jesus falou, não é só uma expressão de e disse. Todas as vezes que na Bíblia Jesus fala disse, lembre-se, recorde-se, todas as vezes que Jesus fala disse Jesus, onde está escrito, está falando da efetivação espiritual para agir no reino natural. Lembre-se, recorde-se lá de Gênesis. Gênesis no capítulo de número 1 fala sobre isso. A Bíblia diz assim, e disse Deus. Esse e disse Deus é a ativação espiritual para a ação da palavra de Deus. Esse e disse Deus é a ativação no reino do Espírito para que as coisas possam acontecer. Quando Jesus fala, está escrito e disse-lhes Jesus, e começa a falar alguma coisa, é ativação no reino espiritual para o reino físico. Entenda sobre isso. Se você for olhar lá no exemplo de Marta e de Maria, quando Jesus se aproxima daquele local e diz, tirem a pedra, e aí dizem, não, Senhor, já cheira mal. A Bíblia diz, e disse Jesus.
Esse disse Jesus é muito importante. Trata-se da ativação profética para que aconteça. Não é só uma palavra do que se trata daquilo que Jesus irá falar. Esse do que irá Jesus falar é do mundo do reino físico, do reino humano. Lembre-se, quando eu falo reino, eu estou falando de um local, de um lugar, de um logradouro. Reino é onde um rei está, os seus súditos estão, a sua família real está. Então, reino é uma localização. Então, esse disse no reino humano é se seguido da palavra daquele que está falando. Mas no reino espiritual, não. Esse disse é a ativação do Espírito de Deus para realizar no reino físico o que está realizado no reino espiritual. Por isso que Jesus fala, e disse Jesus, Lázaro, venha para fora. A ativação foi, e disse Jesus. Se você for olhar Pedro e João, Atos capítulo de número 3, está dizendo que Pedro e João estavam indo para a igreja. E aí tinha um homem coxo ali. E ele disse, me dá esmola, me ajuda. E aí Pedro disse, olhe para nós. A Bíblia disse Pedro. Esse disse Pedro não é só a palavra que se sucede do que Pedro irá falar ou está falando. No reino espiritual, esse disse trata-se da ativação espiritual para a realização das coisas. Então, nesse versículo, nessa parte do versículo, é importante que você descubra que esse disse é a ativação profética para a sua cura. É a ativação espiritual para que você entenda o que de fato é o agir do Espírito. Lembre-se, a Bíblia diz que Deus não tinha por que jurar. Lembre-se disso, já falamos sobre isso. Ele levanta a sua própria mão e jura por si mesmo. Ele diz alguma coisa. Essa expressão de falar é a ativação do Espírito para realizar as coisas no reino físico. Então nós não queremos apenas falar de Efatá. Em outra oportunidade, em um outro vídeo, falaremos sobre Efatá. Mas agora, a primeira coisa que você tem que ter em seu coração, não é na sua mente, não seja uma pessoa que apenas escuta, mas sim que ouve. Lembre-se, eu sempre falo sobre isso. Escutar é diferente de ouvir. Escutar é ouvir qualquer ruído ou barulho. Escutar é apenas ouvir qualquer ruído ou barulho. Ouvir vai além disso. É você prestar atenção naquilo que se fala e fazer conforme o que se ouviu e entendeu. É entender e cumprir o que se entendeu. Então, ouça a voz do Espírito de Deus para a sua vida. Ouça com atenção o que Deus está falando para você se livrar dos problemas que você tem enfrentado. E você tem corrido de um lado para outro, batido em portas, buscado no Senhor e não tem conseguido. É necessário a primeira coisa para você fazer. Olhe para o céu. Quando eu digo olhe para o céu, não é você pegar os seus olhos, o seu globo ocular e virar para essa abóboda da terra e dizer, nossa, que estrela bonita, que lua linda. Não estou falando disso. Eu estou falando dos olhos do seu coração. E quando eu falo de céu, eu estou me referindo do reino celestial, do reino espiritual. Então, com toda a sua inquietude e inquietação, eu preciso de cura, minha família precisa de libertação, socorro Jesus, calma. Você agora que ouviu ou falou sobre Jesus. Primeiro, a sua atenção deve ser voltada para Deus, voltada com seus olhos do seu coração para os céus. E depois você tem que começar a pronunciar palavras de vida eterna que são palavras da Bíblia. Lembra-se, e disse Jesus, a ativação profética deve acontecer para a sua cura, a sua libertação, quando você começar a compreender que esse e disse não é apenas uma palavra que se sucede quando se fala. É a ativação do reino do Espírito naquele que está crendo no Espírito que está andando e se movimentando, inclusive agora. Sim, o Espírito Santo se movimenta todas as vezes quando você presta atenção no que ele está fazendo. Esse é o disse Jesus. É ativação profética para a sua cura. Creia no Senhor Jesus Cristo. É possível a sua libertação.
É possível a sua cura. Os seus familiares, é possível a sua cura. É possível a cura dos seus familiares. Disse a palavra de Deus. Lembre-se, recorde-se, eu já falei isso outras vezes. Jesus e sua palavra são um. Então, quando eu digo disse a palavra de Deus, eu estou dizendo que a palavra de Deus é Jesus e a ativação profética é existente agora para a sua vida. Nós trataremos em um outro vídeo a respeito do Efatá. Mas antes disso, o seu espírito, o seu coração tem que estar pronto para receber do Senhor o entendimento. Que o Espírito Santo está agindo agora. O Espírito está agindo agora. Nesse exato momento há uma ação profética para a sua cura. Eu decreto cura para a sua vida. Eu declaro a cura para a sua vida. No nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Pegue isso ao seu coração. Se apegue ao entendimento da palavra de Deus. Creia na possibilidade que o Espírito Santo está te dando. Talvez você não tenha conseguido enxergar muito bem as coisas. Lembre-se, eu sempre falo disso, há uma diferença, existe dois tipos de cego. Existe aquele cego que não consegue enxergar, e existe aquele cego que mesmo que veja tudo, não quer enxergar as coisas. Existem aquelas pessoas que querem ver a respeito. Mas existem aquelas pessoas que não conseguem sequer mesmo vendo enxergar de perto. Deixe que o Espírito Santo trabalhe em seu coração. Lembre-se, no versículo diz que a multidão arrastou aquele homem, levou aquele homem até Jesus. Talvez você tenha corrido até Jesus. Talvez alguém tenha levado você até Jesus. Talvez você tenha levado uma pessoa até Jesus e pouca coisa ou nada tenha acontecido. Permita que o Espírito Santo trabalhe a esse respeito. E o Espírito Santo, para ter uma ativação, você precisa entender sobre o reino do Espírito. Você precisa entender sobre a localização, aonde você está em Cristo Jesus. Qual a sua localização em Cristo Jesus? Daqui para frente nós estaremos falando também sobre Efatá, numa próxima oportunidade. Mas antes, aplique em seu coração. Olhe primeiro para os céus. Olhe primeiro para os céus. É importante e necessário você olhar para os céus. Infelizmente, hoje se vê um monte de cristão que fala de tantas coisas. Fala de a pessoa correr para tantos lugares. Menos correr para os céus. Menos olhar para os céus. Primeiro, olhe para os céus. Depois, deixe que no seu coração e na sua boca venha palavra de vida eterna. Lembra o que é palavra de vida eterna? São palavras da Bíblia. Se você apenas orar, pronunciar palavras, não irá acontecer nada. As coisas acontecem quando você ora uma oração. É necessário você orar uma oração para que as coisas aconteçam. E o que é orar uma oração? É você colocar, atribuir as suas palavras à Bíblia Sagrada, à palavra de Deus. Você não pode apenas se apresentar diante de Deus como quem pede alguma coisa para Deus e fica esperando. A palavra de Deus e Deus são um. Por isso que é necessário e importante nas suas orações. Deus me ajuda nessa oração. Você deve colocar a palavra de Deus dentro das suas orações. E como se faz isso? Você pega o versículo da Bíblia e começa a orar, ler. Você vai lendo e vai orando aquele versículo, atribuindo onde é pessoal para a sua vida. E você não fica apenas nisso, você começa com o seu coração na ativação profética divina para a sua vida. Lembra? E disse Deus, e disse Jesus. E disse é o Espírito Santo trabalhando. Deixe fluir em seu coração, em sua vida, o fluir do Espírito, que ele possa trabalhar em seu redor. Agora, você não pode se assemelhar ao mundo. Esperar que Deus faça alguma coisa por você, ao ponto que você se assemelhe às coisas do mundo, é zombar do próprio Criador. É zombar da própria ativação profética para a sua vida.
Você quer a libertação espiritual, mas você continua bebendo. Você quer a libertação espiritual da sua família, mas você continua se prostituindo. Você quer a ativação profética para a sua vida e libertação para os seus filhos da droga, mas você continua mentindo. Quebre isso na sua vida. Você continua vendo pornografias. Não, pare de ver isso. Pare de fazer aquilo que não agrada ao Senhor. Pare de fazer aquilo que não convém. Permita que a ativação profética chegue até o seu coração para moldar e mudar a sua trajetória e a sua vida. Não peça apenas coisas de Deus esperando que Ele te dê como que um servo. Espere de Deus que Ele cumpra a palavra dele para o seu coração. Deus nunca, jamais irá além da sua palavra. Deus sempre está de acordo com a palavra dele. Então o versículo ele diz assim: então voltou os olhos para o céu e com um profundo suspiro disse-lhe. Uau, esse disse-lhe é a ativação. Você vai ver um vocábulo, você vai ver a palavra depois disso. Essa palavra que se sucede antes que ele falasse, no reino espiritual, já tinha ativado algo espiritual para a cura efetiva daquele homem. Porque essa palavra ela é uma palavra natural. Ela é uma palavra normal. É uma palavra no reino humano. Então, não foi a palavra em si que ajudou. Antes da palavra, aconteceu algo por trás que as pessoas não conseguiram enxergar claramente. Lembra que eu falei de ver claramente? As pessoas não conseguiram enxergar. Por isso que muitos por aí pregam só sobre Efatá. Mas antes que Efatá se realize para a sua vida, é necessário que você compreenda coisas antes de acontecer. Assim é o reino do Espírito. Lembra? Reino. Você não pode crer no reino do Espírito esperando ver pelos olhos naturais. Você não pode crer no reino do Espírito esperando ver pelo entendimento humano. Você jamais compreenderá o reino espiritual com a inteligência, com a sabedoria, com o estudo, com o dinheiro, com muita palavra. O reino espiritual é discernido com os olhos do Espírito. Então, antes que Jesus pronunciasse Efatá, aconteceu coisas no reino espiritual para que o reino físico pudesse contemplar o que estava acontecendo no reino espiritual. Jesus trouxe do reino espiritual para o reino físico. Creia que nos vídeos a seguir, você vai receber de Deus uma carga espiritual. Eu decreto e declaro para a sua vida. Eu decreto e declaro para o seu coração. No nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Que você receba a cura no nome de Jesus. Que você receba a libertação no nome de Jesus. Que a ação profética do Espírito Santo que se move agora mesmo. Que você receba agora no nome de Jesus. Que o sopro do Espírito Santo, que a ativação profética do Espírito chegue até você através dessa tela no nome de Jesus. Receba a libertação agora no nome de Jesus. Você que está acamado, sim, você que está numa cama. Agora você tem um sopro do Espírito, agora há uma ativação profética. Receba a cura no nome de Jesus. Receba a libertação no nome de Jesus. Que você seja livre agora. Que você seja liberto agora e liberta. No nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Creia, a palavra de Deus e Deus são um. Então tudo que está sendo falado nesse vídeo é o próprio Deus entrando em seu sistema nervoso. É o próprio Deus entrando na sua carne. É o próprio Deus entrando na sua mente. É o próprio Deus entrando nos seus ossos. É o próprio Deus entrando no seu sangue. Através da ativação profética. No nome do Senhor Jesus Cristo. Que você receba a cura agora. Que você receba a libertação agora. Então espere para o próximo vídeo. Efatá chegará para você. Mas antes que chegue, há coisas que você precisa entender. E uma das coisas é essas palavras que Jesus falou. Essa ação que Jesus teve de chegar a olhar para o céu. Esse olhar para o céu é muito mais profundo do que alguém olha e diz, nossa. Jesus estava entendendo por clareza no Espírito
que estava entregando e ensinando a mim e a você. Você deve, com seu coração, olhar para as coisas que são do alto. Porque às vezes a tua fé, chega a ser limitada pelo aquilo que você ouve, pelo aquilo que você vê ou pelo que se fala. O seu diagnóstico, o seu prognóstico não é muito bom. Mas a sua fé irá além disso quando você ativar no reino do Espírito a vida espiritual para você. Que Deus possa abençoar a sua vida, estruturar o seu caminho no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Que você receba a cura no nome de Jesus. Receba a libertação do seu filho agora no nome de Jesus. Sim, você que tem vivido nas drogas, está vendo pela primeira vez esse vídeo, ou pela segunda vez esse vídeo. Receba a libertação agora. Receba a cura agora, no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe você. Espero você no próximo vídeo, no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Assim eu oro, no nome de Jesus. No nome de Jesus.